Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Electrolab. Hoje nós vamos falar de um assunto um tanto quanto polêmico, ok? Nós vamos falar sobre energia infinita. Eu resolvi falar sobre esse assunto por conta da enxurrada de material e desinformação que nós recebemos aqui através da internet, através de vídeos do próprio YouTube, através de alguns artigos e conteúdo realmente nada científico. Então, eu gostaria de contribuir com alguma informação com relação a isso, principalmente para o iniciante ou para o leigo, ok? Então, energia infinita. Nós encontramos alguns vídeos por aí em que o autor apresenta geringonças que produzem energia por si só, de forma contínua e sem a necessidade de um fator externo. Okay, de um gerador externo, digamos assim. A primeira pergunta é: isso é viável? Bom, a resposta muito clara é não. Não é viável, ok? E por que não é viável? Porque ela vai contra as leis da física, ok? Leis da física. Nós vamos comentar já já o que é isso, ok? Então, o que a gente pode admitir é que os autores desses vídeos e dessa propaganda, eles fazem, na verdade, um truque de mágica, ok? Um truque de mágica que você pode determinar como é feito, e existem diversas formas de enganar o leigo, ok? Mas, na prática, isso, infelizmente, não é viável, ok? Isso acontece, essa tentativa do homem de produzir uma máquina que gere energia por si só, ela é muito antiga, ela vem de séculos atrás, né? Se você observar bem na história aí dos cientistas e dos matemáticos, você vai ver que, por exemplo, o Bhaskara, o famoso Bhaskara, vocês podem lembrar, Bhaskara. O Bhaskara é aquele famoso matemático lá do século XII que trabalhou com as equações do segundo grau, ok? Então, vocês devem lembrar desse nome aí da escola. Fez lá uma série de experiências, mas não obteve êxito. Outro que tentou também foi o próprio Leonardo da Vinci. Muito experiente, mas logo desistiu, que viu que não tinha condições que aquilo acontecesse na realidade. Ok? E nós temos também uma informação interessante, que já no século XVIII, né? O escritório de patentes dos Estados Unidos e a Academia de Ciências de Paris não aceitavam para registro de patente nenhum tipo de equipamento que propusesse gerar energia por conta própria, ok? Sem nenhuma fonte externa, porque já sabia da inviabilidade, né? Mas era uma enxurrada de projetos lá, todos eles completamente sem um funcionamento correto, ok? Bom, um pouquinho de teoria aqui sobre o porquê dessa inviabilidade, né? Bom, os grandes físicos determinaram as leis da termodinâmica, que foram testadas e retestadas, né? E elas normalmente, nesses casos, elas são as primeiras a serem quebradas, tá? A primeira lei da termodinâmica, muito importante, é a lei da conservação da energia. Lei da conservação da energia. Essa você deve lembrar bem, lá no ensino médio, onde ela afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, ok? Ela pode ser apenas transformada. Essa é uma lei testada e retestada. Nunca ninguém conseguiu quebrar essa lei. E a segunda lei, são três leis, né, basicamente, da termodinâmica. A segunda lei é chamada da lei da entropia. Falando de uma forma mais simplificada, a lei da entropia, ela comenta sobre rendimento de máquina térmica. Ela indica o seguinte: se você tem uma máquina térmica, o que é uma máquina térmica? É uma máquina que, através do calor, ela consegue transformar aquilo em movimento, basicamente, né? Isso seria uma máquina térmica. Então você tem aqui um gerador de calor, o gerador de calor entra aqui na máquina térmica, que é a máquina, né? Que é o calor. Você tem aqui uma realização de trabalho, tá? O trabalho pode ser girar uma roda, fazer qualquer coisa. Se fosse uma máquina ideal, 100%, ela transformaria 100% da energia
calorífica aqui em trabalho, em movimento. Mas isso não acontece em nenhum caso. Tá? Então aqui você tem uma espécie de uma dissipação e a parte desse calor sai aqui por essa dissipação da máquina. Então existe uma perda na dissipação. Por vários fatores você tem a perda aqui. Por isso o rendimento de uma máquina nunca é 100%. Tá? Principalmente máquinas térmicas desse modelo. Né? Você tem um rendimento inclusive bastante baixo. Né? O motor do carro, por exemplo, é uma máquina térmica de alguma forma, mas ao mesmo tempo uma máquina que converte o poder da energia química de um combustível em calor, e esse calor na máquina térmica transforma em movimento, transforma lá o movimento das rodas. Então o rendimento de um automóvel é 30%, 35%, 25%, 20%, dependendo do tipo de automóvel, ok? Muito baixo, né? Você tem o resto, tudo é perdido em várias outras energias e não são transformadas em trabalho, que é o teu objetivo final. E a terceira lei, que normalmente não entra nem muito nesse caso aqui da geração de energia, é a do zero absoluto. O zero absoluto, lembrando que é aquela temperatura menos 273 graus Kelvin, né? Ou melhor, graus Celsius, menos 73 graus Celsius, que é o zero Kelvin. O zero absoluto, onde todos os processos param. Há uma paralisação completa da movimentação de moléculas e os processos param a essa temperatura. Essa é a última lei da termodinâmica. Normalmente, quem trata de equipamentos que possam simular uma energia infinita, eles acabam quebrando. Para funcionar, eles deveriam quebrar a primeira ou a segunda lei da termodinâmica. Tá? O que eles não conseguem fazer na prática. Bom, como é possível perder energia, né? Você dissipar parte da energia e não ter um rendimento de 100%. Você perde por várias formas. Você pode perder através de som, de calor. Normalmente, se for um sistema elétrico, você vai perder por calor, por efeito Joule. Ok? O calor dissipado é através da resistência elétrica do próprio condutor. Você vai ter essa perda aqui através de calor, então você perde energia aqui nesse ponto. Então nenhum sistema prático ele é isento de dissipação de energia. Todos eles dissipam. Por isso que sistemas baseados em energia infinita não podem existir, porque eles vão dissipar em algum momento, ou o tempo todo, em alguma das formas de dissipação, a energia. Esqueci de botar aqui atrito, muito comum, né? Atrito. Eles vão perder a energia ali, então a energia que entra é uma, depois que ela é dissipada, a parte dela é dissipada, a que chega é menor, ela vai realimentar um valor menor e assim por diante até parar o sistema. Então não há como sustentar aquele sistema de energia infinita, ok? Você tem algumas alternativas para diminuir os efeitos da dissipação. Uma delas é o supercondutor. Supercondutor. Para quê? Para você reduzir ao máximo o efeito Joule, por exemplo, num fio supercondutor, ok? Outra, você pode trabalhar no vácuo. Você vai diminuir o atrito com ar. Mas para você ter supercondutores a temperatura ambiente, eficientes e vácuo, você vai gastar energia para ter isso aqui. Então o sistema já não fecha. Você já não tem mais aquele teu sistema de energia grátis infinita como apregoam os magos da internet. Ok, pessoal? O interessante é que tem gente que ainda defende, dizendo, puxa, você está sendo pessimista, não está deixando a criatividade do inventor, né? Quem sabe ele chega lá numa situação. Não é questão de ser pessimista. Ainda inventam a história de teorias da conspiração, do tipo empresas de combustíveis fósseis estariam pressionando para que nunca fosse possível a criação de máquinas motocontínuo ou de criação de energia infinita ou algo que o valha, né? São umas coisas assim absurdas, né?
Então é bom ficar claro que não há como você evitar que alguém crie algo que realmente funcione. E se isso acontecesse, além de quebrar as leis da termodinâmica, já difundidas há séculos, eles iriam, obviamente, aparecer muito rápido, ainda mais com a nossa globalização e a forma de comunicação que existe hoje, que é impossível de ser cerceada, né? Em algum momento a informação iria vazar e aquilo ia ser produzido, aquilo ia ser, digamos, a solução para crises energéticas no planeta. Okay? Mas, infelizmente, as leis da física valem e aquilo não funciona. Então eu vou só comentar agora os mais absurdos projetos que aparecem por aí, só como exemplo, para vocês ficarem atentos de como são apresentadas as coisas. E, obviamente, fica aí a dica para tentar descobrir qual o truque que cada um desses autores usa para mostrar aquilo, ok? Bom, pessoal, um dos mais esdrúxulos vídeos que eu assisti recentemente é uma que o sujeito pega um filtro de linha, uma extensão do tipo régua dessa daqui, e ele diz o seguinte: ele bota um terminal aqui, um pedaço de fio num dos contatos, ele pega a ponta que vai na tomada, essa aqui, e liga numa das tomadas da própria régua, fazendo uma espécie de loop. Tá? Alguns que eu vi, o pessoal faz uma bobina aqui, ó, faz uma bobina, aí ele diz que aquela bobina vai dar um ganho, e ele dá uma partida aqui com a energia vindo de um faiscador de fogão. Não riam, porque é a mais pura verdade. Ele pega um faiscador de fogão, ele dá algumas faíscas aqui, ele disse que vai ser a energia inicial, faz assim, ó, algumas vezes, aí dali a pouco, aqui acende a própria energia, aí ele diz, pronto, já está funcionando. Aí ele pendura aqui lâmpadas, pendura ventiladores, pendura vários aparelhos e ela fica funcionando, alimentando. Ele disse que aquela energia inicial fica circulando aqui, realimentando, não se perde, está a régua. Alimenta uma lâmpada de 60 watts, uma maravilha. Bom, vocês me desculpem apresentar uma coisa com esse padrão aqui, mas realmente é para chocar mesmo. Tá? Agora, primeiro, isso aqui é totalmente impossível, né? Essa configuração, essa ligação, esse pininho, a faísca. E o interessante é que ele dá uma faísca ali, aí ele liga um ventilador, acende uma lâmpada de 60 watts com a luminosidade como se estivesse ligado na tomada. É impressionante como aquela faísquinha gerou uma energia de 127 volts por 60 Hz, uma beleza, né? Tá alimentando ali, eu não sei como é que ela descobriu que é essa tensão e a frequência da rede, e ficou circulando ali, etc. Aí depois alguém veio e falou, não, isso é mentira, ele bota um fio aqui por baixo, liga embaixo da mesa, né? E aí alimenta secretamente. Aí o outro veio e falou, não, vou fazer um vídeo então sem esse fio. Aí mostrou a régua assim acendendo, né? O que nada impede de aqui dentro ter uma bateria com inversor, por exemplo, e ligar aquilo ali, porque ele nunca mostra o que tem dentro da régua, né? E é uma régua bem parruda, mais parruda do que essa daqui. Ok, pessoal, essa daqui foi uma das piores que eu já vi. É um dos exemplos. Um outro exemplo que também aparece por aí são dois motores elétricos de baixa tensão, em que ele bota uma correiazinha aqui ligando os dois, eles ficam presos assim de lado. Num deles ele coloca um banco de capacitores aqui, uns 3 ou 4 capacitores em paralelo, okay? E no outro ele não bota nada. Ele vem com um conjunto de duas pilhas e dá uma energia inicial aqui durante alguns segundos. O motor começa a girar e o outro por sua vez também. Alega ele que ao remover essa alimentação das pilhas, o circuito continua funcionando. E ele mostra isso no vídeo. Aí continua lá a correia. E aí diz o seguinte, olha, esse aqui recebeu essa tensão inicial, né, essa energia inicial, moveu aquele funciona como gerador e ele realimenta para cá, fazendo com que esse aqui continue girando e assim no ciclo infinito. E o capacitor serve para ajudar a carregar um pouco dessa energia que vem para cá
Na verdade, no vídeo ele alega outras coisas sobre o capacitor, mas em tese ele quis dizer que isso aqui carrega e ajuda aquele a funcionar. Também completamente inviável por vários motivos aqui, tá? Não só motivos elétricos, aqui dessa ligação em paralelo, porque está tudo em paralelo aqui, né? Como também, se isso fosse possível, já teria a perda por atrito com a correia lá em cima e várias outras perdas que inviabilizaria isso daqui de funcionar, tá? Isso também não existe. Obviamente no vídeo parece que funciona perfeito, né? Mas ninguém me garante que você não tenha algum tipo de energia conectada por algum ponto aqui nos motores. Obviamente que tem, né? Porque você vê o motor girando. Tem um outro tão bizarro quanto, que é a utilização de dois ventiladores do tipo cooler. Ele coloca um de frente para o outro, depois com uma fonte de vento, por exemplo, um soprador ou um secador de cabelo, algo do gênero. Ele joga um vento inicial no primeiro ventilador, o primeiro ventilador roda o segundo ventilador e esse está conectado com este. E obviamente com aquele famoso capacitor aqui também, né? E aí ele para de fazer o vento dele aqui, o vento inicial, e o sistema começa a se realimentar da mesma forma que aquele motor, né? Esse aqui sopra esse aqui gera tensão, obviamente, porque se eu girar, isso daqui é um gerador, né? Se eu girar, ele vai ter uma tensãozinha aqui, né? E essa tensão ele serve para alimentar esse que por sua vez gira e fica no ciclo infinito, né? Bom, essa também não preciso comentar nada, né? Que é outro absurdo, não há a menor forma disso daqui funcionar, né? Lembrando que, voltando um pouquinho lá na física, aqueles sistemas conservativos, por exemplo, um pêndulo no vácuo, né? Se você tem um sistema pendular, né? E você tem um pêndulo, ele fica para lá e para cá, né? Para cá, para cá. Em tese, se fosse no vácuo, sem atritos considerados também aqui no engate do fio do pêndulo, ele ficaria assim de uma forma infinita, ok? Só que é um sistema chamado conservativo aqui, mas ao mesmo tempo, se você pendurar qualquer carga no pêndulo, mas para que eu quero isso aqui? Bom, para realizar trabalho, né? Então eu vou ligar aqui alguma coisa que movimente junto, para eu aproveitar esse movimento. Pronto, você já quebrou o sistema, você já alterou a característica do pêndulo e ele vai perder energia por conta dessa carga que você introduziu. Portanto, isso aqui é imprestável, né? Do ponto de vista de gerar energia grátis. Vocês já devem ter ouvido que não há almoço grátis, né? No free lunches, né? Então, no caso de energia infinita, isso é extremamente válido. Ok, pessoal? Não quero desestimular ninguém a fazer experiências. Façam experiências, cheguem às suas próprias conclusões. Mas isso é o que a ciência indica, é o que a ciência aponta, e as experiências nos laboratórios mais sofisticados apontam que as leis da física se aplicam sempre, em qualquer situação, aqui na Terra, nas condições que nós vivemos. Ok? Bom, para concluir os exemplos, você ainda tem vários sistemas que utilizam ímãs. Por exemplo, os ímãs estão muito na moda, né? E existem sistemas que utilizam do movimento e da inversão de polos dos ímãs para você conseguir um movimento contínuo, ok? Só que isso funciona por algum momento e depois ela tem perdas em função do atrito, do calor gerado de vários outros fatores. Portanto, sistemas de motores magnéticos também não existem como a realidade de energia infinita, tá? Eles até existem, mas não nesse sentido, okay? De gerar energia de forma infinita. Eu cheguei a ver também que havia um metal e um ímã junto a esse metal, e aí ele gerava energia com isso, ok? Isso é impraticável porque todo mundo sabe que o campo magnético dentro do condutor, para quem viu os vídeos sobre indutores, vai lembrar, você gera uma tensão elétrica, né, uma força eletromotriz, desde que você varie o campo magnético. Você pode variar o campo magnético com a entrada de uma energia alternada, por exemplo, aí você varia esse campo, ou pela movimentação de magnetos físicos, né? A movimentação deles faz induzir uma força eletromotriz no condutor. Agora, se o elemento magnético estiver parado, ele não induz nada.
né? Ou você movimenta a corrente ou você movimenta o elemento magnético. Um dos dois tem que mover. E para você movimentar a corrente, você tem que ter um gerador de corrente alternada. Portanto, a energia vem de algum lugar. E para você movimentar o elemento magnético, você também tem que movimentar, fazer uma força mecânica e gerar uma energia para movimentá-lo. Portanto, essa energia também vem de algum outro lugar. Então, isso aqui também não existe, porque você necessita de energia externa para fazer isso aqui funcionar. Okay? O outro caso é o caso das rodas em desequilíbrio. Eram rodas com pesos ou com líquidos colocados em recipientes que se deslocavam à medida que a roda girava. Você imagina uma roda, para quê? Para que ela continuasse em movimento, com uma série de pontos aqui onde ficariam, vamos supor, recipientes, garrafas, etc., com um líquido pesado pela metade. De modo que, quando o líquido descesse no movimento da roda, ela ia girando, em função desse movimento do próprio líquido. Isso daqui também vai fazer algum movimento em algum momento, mas vai parar imediatamente por causa dos atritos e de outros fatores. Ok? Também inviável. As rodas em desequilíbrio, por sinal, foram uma das primeiras tentativas de sistemas de geração de energia infinita ou de processos moto contínuo, né? Bom, pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo, espero que tenham gostado. O objetivo aqui foi esclarecer ao leigo e ao iniciante algo sobre criação de energia, conservação de energia. São princípios básicos que você pode estudar em física e é muito importante para quem trabalha ou estuda eletrônica e eletricidade ter esse entendimento sobre a conservação de energia, a modificação da energia, né? A transformação da energia que ocorre em vários dos sistemas que nós utilizamos, ok? Se gostaram, clique em like, não deixem de se inscrever no canal. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.